Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente fazer uma coisinha diferente. Vamos fazer um pouquinho, uma análise, mas também não é uma análise. Vamos jogar aqui ideias e conversar um pouquinho, trazer informação, barra opinião, barra visões sobre os testes de Carpini no São Paulo, né? O Carpini começou ali, acho que ele foi muito perspicaz neste início do São Paulo ali até a final da Supercopa, que foi o quê? Mexer pouco no time, mexer pouco na estrutura tática e até de algumas funções já que alguns jogadores faziam, né? Porque muita gente fala, por exemplo, da primeira partida do São Paulo, onde o Lucas Moura jogou ali aberto pela esquerda, o Dorival já tinha testado essa mesma formação contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que o São Paulo acabou sendo derrotado lá na... Foi 2-1, se eu não me engano, né? Foi 2-1 com dois gols do Paulinho e o Luciano acabou fazendo o gol do São Paulo, se eu não estiver enganado. Eu acho que foi isso mesmo. Lá no Campeonato Brasileiro, na reta final, o Lucas tinha já jogado aberto pelo lado esquerdo, então já era algo que a comissão técnica ali de São Paulo já imaginava, inclusive para esse ano. E o Carpini, acho que ele foi muito perspicaz nisso, né? Tipo, tô chegando agora, temos um tabu para ser quebrado contra o Corinthians e temos um clássico ali que é vale taça. Então eu vou mexer pouco na estrutura desse time, e deu certo, acabou quebrando o tabu e também vencendo aí a Supercopa. E aí a partir de agora eu vou começar a fazer alguns testes para ter uma variação dentro do clube, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, o Dorival ele variava pouco o esquema tático, né? A gente não, eu pelo menos não me recordo de um Dorival jogando com um sistema com três zagueiros, por exemplo. Eu não me recordo do Dorival jogando o Wellington Rato como uma espécie de ala pelo lado direito, ao invés de ser um meia pela direita. Enfim, são situações que eu acho até interessante e acho que o estadual serve para isso. Né? Eu sei que tem muitas pessoas frustradas com os dois últimos resultados do São Paulo, que realmente acabou perdendo, e também a forma que acabou perdendo, na minha concepção, foi perdendo, não fazendo boas partidas, acho que contra a Ponte Preta e contra o Santos ali. Por mais que o jogo em si, das duas partes, não tenha sido bom, o próprio São Paulo fazendo ali o meia-culpa, né? O próprio São Paulo não jogou bem nas duas partidas, na minha concepção. Então fica esse questionamento, esse olhar torto, né? Mas eu acho que é interessante esses testes do Carpini e a informação que eu tenho aqui, ainda mais testes serão feitos ainda, né? Ontem a ideia do Carpini, eu entendi muito bem a ideia que ele queria trazer, né? E ele falou um pouquinho sobre isso na coletiva, que era de povoar o meio-campo com três volantes, né, ou três meio-campistas. Eu odeio colocar o termo como volantes, porque o Alisson Bobadilla e o Pablo Maia são jogadores que destroem, constroem e atacam perfeitamente bem, assim, sabe? Acho que eles são completos nesse quesito. Então, colocar três volantes parece que são três burucutus ali, três primeiros volantes, aqueles que só marcam, que só desarmam, e não. São três jogadores que sabem sair jogando. O Alisson, por exemplo, até pouco tempo era um jogador de beirada de campo. Então ele iria colocar ali três volantes, né, três meio-campistas, deixando o corredor, porque o São Paulo trabalha com os corredores normalmente com o Wellington Rato de um lado e o Wellington fazendo o outro lado, né, já que Lucas Moura ou Nicão, Galopo acabaram sempre jogando ali um pouco mais do meio da esquerda para o meio. E aí, dessa vez, ele iria jogar com dois laterais realmente fazendo fundo, o meio de campo ali bem postado com três homens, o Luciano podendo flutuar bem, e é algo que o Luciano quer fazer cada vez mais, né? O Luciano, ele tendo liberdade, ele não precisa de fato ser o meia direito, o meia esquerdo, ele gosta de ter liberdade para em alguns momentos ser um segundo atacante, mas também acabar recuando um pouco para ajudar na armação de jogadas. Eu achei interessante também ele colocar uma dupla de ataque. Por mais que para muitos o Juan, até pelo gol perdido ali no segundo tempo, não tenha feito uma boa partida, acho que é normal do Juan acabar oscilando, porque ele ainda não tem nenhum ano como profissional jogando de uma maneira constante, né? Se a gente for pegar, ele está indo para o seu terceiro ano como profissional, mas ele não teve um ano assim de chances seguidas, né? Porque com o Rogério ele mal jogava, também no ano passado com o Dorival ele acabou jogando pouco, né? Mas começou ali a ter um pouquinho de rodagem e agora com o Carpini também. Então, não é nenhum ano completo, assim, digamos, com oportunidades
entre os profissionais. Eu entendo as críticas, acho que são válidas, mas eu pego muito também a entrevista do Rafinha, né, que até o Sgarbi falou, eu não lembro onde o Sgarbi falou, mas eu peguei esse trecho aí nas redes sociais, do Rafinha falando, não, se for para criticar, tem que criticar eu, o Lucas, deixa a molecada, e eu penso muito nisso, né, porque a molecada ela vai errar constantemente. E acho que o Paulista serve para isso. Acho que o Juan, hoje, o Juan tem que jogar o estadual. O Juan tem que jogar o estadual, entendeu? Para que no momento em que precisar realmente dele numa Copa do Brasil, numa oitava de finais, você ter um parâmetro se vale a pena ou não escalá-lo. Eu acho que o Paulista serve para isso, para ele ganhar confiança, para ele errar e depois no erro, acabar acertando e consequentemente ir acertando com mais frequência. Nitidamente ele está completamente sem confiança por conta das críticas que tem recebido. Não gosto de comparar jogador, mas era algo parecido com o Nestor. O Nestor pré-Copa do Brasil para o Nestor depois da Copa do Brasil, a confiança foi completamente diferente, porque ele sempre sofreu, acabou sofrendo aí com essas críticas. Então acho que foi interessante, voltando para a questão tática, eu acho que foi interessante essa escolha do Carpini em uma opção de ataque junto ao Caleri. É verdade que o Caleri não deu liga, para falar a verdade. Eu vi um Caleri até caindo bastante mais pelo lado esquerdo e aí não vira. Acho que é legal você ter dois atacantes, desde que o Caleri não seja esse cara que precisa ficar saindo. O Juan deveria sair mais, ou eu acharia interessante também ele testar como dupla de ataque o Caleri e o Galopo. Eu acho que pode funcionar de uma maneira bem interessante, com o Galopo saindo um pouco mais. Ele pode colocar o Luciano para ser uma dupla de ataque, né? E quem sabe o Lucas Moura ali. O Lucas já falou que ele quer ser meia, que ele gosta de ser meia e tal. Ele não tem a obrigação de cair pelo lado esquerdo, ele flutuando ali pelo meio, com dois laterais fazendo as beiradas, eu acho que também pode funcionar. Enfim, acho que são variações que eu acho interessante do Carpini testar, tentar essas opções. Jogar com os dois pontas também, né, que é o Eric com o Ferreira, eu acho que o time principal, acho que poderia testar nessa variação, por exemplo, Lucas, Eric, Ferreira e o Caleri na frente, eu acho que poderia dar liga. Então acho que são algumas variações interessantes que o Carpini tem para fazer, tem para testar. Acho que o estadual serve para isso. Só são poucas rodadas ainda, mas eu acho que é interessante ele fazer essas mudanças, né? O Rato jogar como ala no sistema de três zagueiros, eu acho que pode acabar funcionando, sabe? Ele já testou com o Mirassol no sistema de três zagueiros, teve erros e acertos naquela partida. O Luiz Gustavo vai jogar como zagueiro daqui a pouco, né? O próprio Carpini ele confirmou uma informação que a gente já tinha falado aqui no canal, dele ser um zagueiro pelo lado esquerdo, seja no esquema com três zagueiros ou até no esquema com dois zagueiros só, o Luiz Gustavo ser esse cara. Enfim, eu acho que dá para variar, dá para encontrar algumas soluções ali dentro do elenco. Algumas por enquanto não estão dando certo. Por exemplo, o Galopo como meia esquerda não está rendendo, não está funcionando. Né? O Galopo, por mais que ele, por exemplo, na minha concepção, estamos falando aqui na minha visão, o Galopo, por mais que ele tenha feito 2 gols contra o Mirassol, sendo um deles anulado, o Galopo, na minha visão, ele não jogou bem nessa temporada ainda. Uma partida que você fale, caramba, o Galopo jogou pra caramba. Eu não consigo ver isso, eu não me recordo assim, posso estar, inclusive, sendo bem justo com o Galopo, mas é porque eu gosto dele mais próximo do gol realmente. Ele ali, não como um centroavante, mas próximo do gol realmente. Eu acho que ali ele poderia render e dar o seu melhor, que é na parte de finalização. O Galopo ele não é um jogador de criação. Quando ele fica encarregado de criar jogadas, ele não consegue e o time perde bastante. Mas ele tendo o papel de finalizar as jogadas, aí eu acho que ele pode ser importante. Como meia esquerda, por enquanto, não tem dado bem. O Bobadilha acho que foi uma surpresa, né? Jogar pelo lado direito, ele foi bem. Que jogador é o Bobadilha, né? Nesse início de temporada tem se destacado bastante. É um cara que tem uma fome dentro de campo que é impressionante, cumpre o que tem que ser feito ali. É um jogador realmente muito interessante e pode ser muito promissor aí com a camisa do São Paulo. Mas acredito eu que vale a pena esses testes. O próprio Juan, por exemplo, já jogou aberto contra o Mirassol.
aberto pelos lados do campo, acabou também não rendendo. Ele como um segundo atacante ali junto com o Caleri, acho que pode funcionar em algum determinado momento. É, ou ele, por exemplo, jogando aberto pelo lado direito, no lugar do Rato, acho que pode funcionar. Enfim, acho que são algumas variações do Lucas. O Lucas tem facilidade de jogar em todas as funções do meio para frente, né? Na esquerda, na direita e no centro. Eu acho que o Carpini vai testar bastante isso. Então são opções, são variações que eu acho que vale bem a pena de serem testadas, que o Carpini vem testando e acho que pode dar liga. Né? Eu já vi esse São Paulo dentro de campo jogando com uma saída de três, já com três zagueiros postados, num 4-4-2 clássico, no 4-3-2-1 que foi ontem, que acho que poderia ter dado liga, com dois atacantes, com só a referência do Caleri, enfim. Acho que o estadual serve para isso. E por mais que o torcedor pode estar dolorido pelas derrotas, né? Ninguém quer perder, mas eu acho que o estadual é para isso. Acho que o estadual é para realmente fazer esses testes. E aí depois, dali para frente, ele já começa a entender de fato com quem ele conta, onde ele pode contar, o que deu certo, o que não deu certo, porque aí chega as competições mais importantes e aí não tem mais testes, aí tem que realmente vencer as partidas. Beleza? Acho que essa foi um pouquinho da minha visão sobre tudo isso, sobre esses testes do Carpini. Deixa aí nos comentários qual o teste que você gostaria que ele fizesse, o que poderia valer a pena e o que você tem gostado e desaprovado. A qualquer momento a gente volta aí com mais informações. Até a próxima, tchau!